bem? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dose que Conecta. Meu nome é Estela Mares, eu vou conduzir esse bate-papo desse videocast aqui da Unimed do Brasil e a gente está gravando aqui em João Pessoa, diretamente da Convenção Nacional Unimed, um evento que traz muitos insights, né, para a gestão das cooperativas, e a gente está num estúdio bem no centro aqui da Feira de Negócios do evento, uma série especial de entrevistas com os nossos dirigentes, focada assim, em recursos próprios. Muito bem, investimento então em recursos próprios é um pilar do sistema Unimed, um tema central para o futuro e a sustentabilidade das cooperativas. E para falar sobre esses investimentos, especificamente aqui na região Nordeste, a gente tem a honra de receber aqui o presidente da Unimed Fortaleza, Marcos Aragão, e o presidente da Unimed Campina Grande, Dr. Francisco Vieira. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente. Eu vou aproveitar então para compartilhar com vocês um panorama dos recursos próprios nos estados representados. Estão na Paraíba, são 3 hospitais próprios, 8 clínicas, 3 delas com serviço dedicados a terapias especiais. No Ceará, são 6 hospitais Unimed, 2 prontos atendimentos, 6 laboratórios e 14 clínicas. Dessas, uma também possui serviços relacionados a terapias especiais. Eu já começo aqui perguntando então para o doutor Marcos. Contam para a gente o que motivou a Unimed Fortaleza a investir tão fortemente em recursos próprios. Bem-vindo. Obrigado, Esther, obrigado, Vieira, obrigado pela oportunidade. Bom, a Unimed Fortaleza, essa jornada de crescimento e investimento de recursos próprios é uma longa jornada, né, que a gente vem galgando há mais de uma década. Pra você ter uma ideia, o nosso primeiro hospital, que é o Hospital Unimed, ele tem 26 anos de existência. Engraçado que naquele momento, por que que a gente quis construir aquele hospital, Vieira? Porque existia uma greve dos hospitais privados na cidade, né, que colocaram a Unimed Fortaleza contra a parede, cobraram só particular dos nossos clientes, e o que é que aconteceu? Nos fez pensar naquele momento, 26 anos atrás, em construir um hospital próprio. Aquele é o pontapé inicial, e a partir daí a gente fez toda essa nossa jornada. Hoje nós temos 2 grandes hospitais, os 2 maiores hospitais da cidade, né. Hoje a gente tem aí, quase 500 leitos próprios, fora uma ampla rede, né, hospital, clínica, laboratório, enfim, tudo isso. Pensando primeiro em sustentabilidade, em perenidade da cooperativa, porque a gente sabe que a gestão dos recursos é uma gestão mais estável, é uma gestão mais sólida dos recursos, né, mais pensada realmente na otimização da utilização desses recursos e também na qualidade do atendimento. A gente tem orgulho de dizer que a nossa qualidade de atendimento é diferenciada e melhor do que a rede credenciada. Isso aí tudo é galgado, claro, uma construção, né, treinamento do nosso pessoal, dos nossos médicos, colaboradores, do jeito de cuidar da Unimed, que a gente segue, fortemente com os conceitos de jeito de cuidar da Unimed. Então, assim, pensando em qualidade do atendimento, sustentabilidade econômica e financeira, porque a gente tem a certeza que a gente consegue gerir nossos recursos melhor. E o mais importante também, campo de trabalho para o nosso cooperado. É importante dizer isso. Hoje, a rede credenciada, com os grandes grupos, de certa forma, tomando o campo de trabalho, colocando nas emergências, no centro cirúrgico, médicos não cooperados para trabalhar, a gente tem que salvaguardar os nossos cooperados através de gerar campo de trabalho nas nossas unidades próprias, hospital, clínica, laboratório, enfim, pronto atendimento. A gente, dessa forma, consegue dar remuneração justa e campo de trabalho para o nosso cooperado. Até como para inspirar quem nos assiste, singulares, outras Unimed de sistema, como foi essa iniciativa, a história dessa iniciativa lá no Unimed Campina Quero Grande? cumprimentar você, Estela. Conheço de outras datas, né, de outras gestões lá da Unimed do Brasil. Cumprimentar o nosso colega, amigo aqui, Marcos Aragão, onde vem fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho lá na Unimed Fortaleza. E eu também quero aqui registrar o grande passo que o Walter, nosso colega, diretor, um dos diretores da Unimed do Brasil, na parte de mercado, vem implantar esse programa, né, que seria essa dose que conecta. Isso é muito bom para integralizar e integrar todos os gestores e as Unimedes do Brasil inteiro, tá de parabéns, né. E aí, como o Marcos falou, lá em Fortaleza, a causa é a mesma, desde que seja em regiões diferentes.
né. Aqui na Paraíba, eu posso começar aqui por João Pessoa, Fortaleza e algumas cidades, né, do Brasil, teve essa onda também que está tendo agora nesses 3, 4, 5 anos de serviço próprio, de verticalização do atendimento. Nós tivemos também essa onda aí, nessa época aí do início de 2000, 1998, 2000, foi quando começou esse hospital em Fortaleza e começou também o nosso hospital aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa. Um hospital pujante, um hospital que começou já grande, um hospital de 220 leitos na época, hoje está chegando aí a 260, 270 leitos, mas um hospital geral que veio dar um passo grande na assistência médica de João Pessoa e da Paraíba, né. E depois, agora, nesses últimos 4, 5 anos, com essa nova onda de serviços próprios, nós também começamos a interiorizar essa linha, esse pensamento. E aí, em Campina Grande, nós acabamos de inaugurar, agora no mês de julho, o Marcos estava presente lá na inauguração, inauguramos um hospital aí de 160 leitos, mais um hospital de ponta, um hospital geral, aonde nós fomos ousados em começar um hospital dessa estrutura de tudo, do começo do atendimento da emergência adulta e infantil aos centros cirúrgicos, à UTI, e isso realmente, deu um pouco de trabalho, mas graças a Deus, nesses últimos 2 meses, aí estamos completando aí 3 meses e 15 dias de funcionamento, nós já chegamos aí a 500 cirurgias nesse início. E começamos de A a Z do hospital, né. Alguns hospitais começam com a parte só de atendimento clínico, não é isso, Marcos? Começa também com a UTI, depois chega ao centro cirúrgico. A gente não, a gente começou atendimento de adulto, urgência PA adulta, PA infantil e também na parte de cirurgia, de todas as cirurgias, de todas as especialidades, né. E aí, como o Marcos falou, o porquê disso aí que você falou, por que nós fizemos isso aí, nessa mesma linha. No caso de Campina Grande, foi a sustentabilidade financeira, nós tínhamos 4 hospitais credenciados e estava sangrando a cooperativa, onde o Marcos falou, os recursos, ao invés de ir para o cooperado, estavam indo para a pessoa jurídica, e aí a gente quer mudar esse rumo, colocar realmente os recursos no bolso do cooperado, e também por uma questão de sustentabilidade e rede também, porque os hospitais privados, eles não estavam investindo principalmente na pediatria e na ginecologia obstetrícia, porque isso, como todos nós sabemos, Marcos sabe muito bem que essa parte desse serviço, eles não trazem muita lucratividade para o hospital. Então eles não investiam muito nisso daí. E nós estávamos com deficiência na parte de obstetrícia e na parte de A pediatria. demanda estava grande. É a demanda grande, reclamações e tal. Então foi isso aí também o pontapé também inicial que a gente disse: "Não, nós vamos fazer o nosso serviço próprio". Hoje nós já estamos atendendo em torno de 60 crianças por dia, por dia. E na parte de obstetrícia, chegando a 5 a 4 partos por dia também, dentro do nosso serviço próprio do hospital que acabamos de inaugurar, como eu falei anteriormente. Já pegando esse gancho, a gente tem informação aqui que a Unimed Campina Grande fez um investimento de 47 milhões em equipamentos modernos e tecnologia de ponta no hospital, né, então isso deve estar gerando um impacto muito positivo, né. Isso, o hospital foi feito através de um fundo imobiliário, foi uma ousadia também aqui no Nordeste, nenhum outro hospital tinha sido feito nessa modalidade, e a gente, junto com os seguros Unimed, nós fizemos aí, e com o doutor Elton, nosso presidente, nós fizemos essa modalidade de financiamento que foi através de fundo imobiliário. Fundo imobiliário em torno de 130 milhões, né, mais 50 milhões em equipamentos. E isso veio trazer para a cidade um investimento de qualidade, né, e trazendo também emprego também, que foi uma coisa importantíssima para a área de saúde da cidade, com quase 600 empregos diretos, né, e 2.400 indiretos de contratações. Então, tivemos esses investimentos aí e, como você falou, principalmente em equipamentos, nós investimos aí. É um hospital que tem da ressonância à radiografia simples, né,
com todos os plantões, 24 horas durante 7 dias da semana. Doutor Marcos, falando também em investimento, qual retorno você tem recebido pensando no médico cooperado, na experiência dele para atender, né, numa rede própria tão estruturada? Qual o retorno com todos esses investimentos do médico em relação a isso? O nosso último hospital, a gente está completando no dia 12 agora aqui, 3 anos. Também um hospital, uma operação recente, que a gente, no nosso segundo hospital, né? O outro tem 26 anos, esse tem 3 anos, né? Eu digo que é um novo, é ainda um bebê, é o nosso novo bebê, o nosso novo gigante. São hospitais muito grandes. Então, assim, com os investimentos que foram feitos, esse segundo hospital a gente fez um investimento de R$ 200 milhões, né? Entre obra física, infraestrutura e também equipamentos, R$ 200 milhões. Foi aqui um pouquinho antes da pandemia, então a gente não tinha tantos os preços inflacionados. E aí a gente gerou muito campo de trabalho. Esse nosso novo hospital, ele tem uma vocação materno-infantil. O Vieira está perfeito quando diz que a rede credenciada não quer investir em hospitais com esse perfil, tá certo? Como operador, a gente tem essa obrigação de trabalhar com hospitais materno-infantil. E aí, Vieira, a gente fez, eu digo que esse nosso novo hospital tem a vocação materno-infantil, mas também é um hospital geral, até para o hospital ter sustentabilidade. Um projeto grande, a gente está estimando aí, claro, um payback esticado, um payback aí de 10 anos, né? Esses R$ 200 milhões, mas um hospital que, independente do resultado financeiro que gere, está gerando campo de trabalho. Hoje a gente tem aí, no nosso novo hospital, a gente realiza entre 50 a 60 cirurgias dia, né? Hoje já é, Vieira, o segundo hospital que mais opera da nossa rede, tanto própria quanto credenciada. A gente gera aí emprego direto na emergência pediátrica para em torno de 10 colegas pediatras no dia a dia, 3 médicos obstetras dos plantões por dia. Hoje o nosso pronto atendimento, a nossa emergência pediátrica, a gente atende aí entre 10 a 15 mil clientes mês, então é bem pujante aí esse atendimento, tá certo? Enfim, e aí a gente está rampando o hospital e dando esse retorno para o cooperado. Hoje, só para ainda exemplificar esses números, o nosso primeiro hospital, o Hospital Unimed, Vieira, ele tem entre plantões físicos e sobreaviso, a gente tem em torno de 30 especialidades de plantão e sobreaviso no nosso primeiro hospital. Não tem nenhum hospital lá em Fortaleza, a não ser um hospital público que chama IJF lá, que tenha esse número de especialidades atendendo os nossos clientes, tá entendendo? Então, assim, isso aqui prova a força do cooperativismo e a nossa responsabilidade que a gente tem com a sociedade, não só com os nossos clientes, mas também com a nossa sociedade. Porque a Unimed Fortaleza, como é o caso da Unimed Campina Grande, ela é uma referência, é benchmark nas nossas localidades e serve aí realmente de referência de atendimento, entendeu? Então isso aí é muito significativo para a gente. Exatamente, significativo para o mercado de trabalho também, né, para a saúde, para a melhoria da qualidade da saúde e para o mercado de trabalho que movimenta e gera emprego, né? Temos 4 colaboradores. Dentre esses 4.000 colaboradores diretos, né, contratados, fora os terceirizados. Desses 4.000 colaboradores, 3.000 estão alocados nos nossos recursos próprios. Mais um exemplo de verticalização, 90% da oncologia a gente faz dentro de casa, que é uma especialidade de alto custo. 3 clínicas para crianças com transtorno de espectro autista, tá certo? Pronto atendimento, a gente tem aí 2 pronto atendimentos, e o nosso ponto físico e um pronto atendimento virtual. E o nosso próximo desafio, Vieira, é integrar toda essa rede, né, para a gente conseguir falar a mesma língua. Doutor Campina, com a estrutura de alta complexidade, então os pacientes não precisam se deslocar de outras cidades, né? Então, eu queria que o senhor trouxesse, se vem à memória, alguma história significativa de algum paciente, alguma experiência que tenha relatado. A experiência nós temos várias já, mesmo dentro desses 3 meses, né? E marcou agora recentemente, nós tivemos a a primeira cirurgia no hospital. Já tínhamos feito essa cirurgia na cidade, mas nós fizemos no hospital da Unimed, com a equipe de cirurgiões, uma cirurgia cardíaca aberta, que hoje sempre está lá com os stents e tal, mas tivemos que fazer por uma indicação cardiológica, tivemos que fazer aberta e com a equipe multidisciplinar e fizemos essa cirurgia e o colega, o chefe dessa equipe,
ele passa para mim à noite, quando termina essa cirurgia, dizendo que foi uma das melhores cirurgias que ele já fez lá em Campina Grande e aqui em João Pessoa, porque ele também faz algumas cirurgias aqui em João Pessoa, mas falando sobre realmente a infraestrutura do hospital, sobre o aparelhamento do hospital, o que foi de resultado de bom que ele encontrou. Uma pessoa que é um professor universitário, uma pessoa que tem uma maior credibilidade junto à classe médica, e ao ele fazer isso, para a gente foi uma alegria, uma honra de ter realizado esse procedimento lá no hospital da Unimed. E com isso a gente centraliza realmente assim a maioria dos procedimentos lá em Campina Grande mesmo, lá em Campina Grande mesmo. Poucas das cirurgias a gente encaminha para outras regiões, né, ou Recife, ou João Pessoa, mas com esse hospital a gente sempre diz, para pediatria, a gente diz, a melhor pediatria, se tiver uma que vai ser melhor, não adianta, não vai precisar desse melhor, porque nós vamos ter aqui em Campina Grande, Uma tranquilidade, né? tranquilidade. Doutor Marcos, houve uma expansão da rede como um todo, mas queria que o senhor comentasse um pouquinho do eixo cardioneuro. O eixo cardioneuro a gente tem também um destaque especial, principalmente porque a emergência da Unimed Fortaleza, do nosso primeiro hospital, é a única emergência privada na cidade que a gente tem cardiologistas e neurologistas 24 horas de plantão. Mas isso não basta, né? O que é mais importante quando você tem essas emergências abertas 24 horas com médicos especializados? É você ter protocolos rígidos e linhas de cuidados bem estabelecidas, né? Então, assim, o que é que a gente tem hoje, né? Com a garantia que, uma vez que o nosso cliente chega na Unimed Fortaleza, nos eventos isquêmicos, ele vai ter um tempo, né? De entrada até a revascularização dentro dos prazos e protocolos estabelecidos pelas melhores práticas das especialidades. Hoje, é um serviço diferenciado na Unimed Fortaleza que a gente não encontra em nenhum hospital privado. Recentemente também, em cirurgias cardíacas, a gente está utilizando o protocolo ERAS, né, para promover não só a recuperação, como também a alta no curto prazo, gerando maior rotatividade dos nossos serviços. Então são 2 destaques, né, que a gente traz nesse momento, tanto o eixo cardioneuro da nossa emergência, como também a utilização do protocolo ERAS nas cirurgias cardíacas. Ainda nessa linha, dois episódios que acontecem bem comumente na clínica, AVC e infarto, né? Pensando nesse eixo cardioneiro. Então, como tem mudado o desfecho desses casos de alta complexidade, essa estrutura bem montada? Uma vez que aquele cliente tenha o tempo porta-balão, né, dentro das, como eu falei, do tempo preconizado, em torno de 6 horas, o desfecho, né, o desfecho, porque a gente tem que, assim, hoje a gente mede muito desfecho. É muito importante a gente quantificar a qualidade, né, dos desfechos clínicos desses pacientes. Então, uma vez que esses pacientes tenham esse tempo porta-balão, né, dentro do esperário, consequentemente, o período de recuperação é bem mais rápido e o sucesso terapêutico também, sem gerar sequelas ou complicações nesses pacientes. Então, é essencial que a gente realmente promova que as nossas portas de acesso ao nosso sistema tenham a qualidade necessária para atender os nossos clientes. Nessa linha também, qual a experiência lá em Campina Grande, doutor? Nessa linha que o nosso colega Marcos falou sobre a remuneração e a quantidade de especialistas nas emergências, no hospital contratado. Nós temos em outros hospitais, quando era realmente era só apenas credenciados, nós não tínhamos essa quantidade de especialidades contratadas por eles. Demandavam uma linha financeira maior, aí uma despesa maior, mas no nosso hospital, como ele falou, de 25 a 29 especialidades, todas 24 horas por dia e remuneradas, coisa que em outros hospitais ele não tinha, remuneradas. Isso faz com que você faça a função do cooperativismo e para que a cooperativa foi criada, que é exatamente para passar os recursos para ela. Antes disso, nós tínhamos em todos ali, mas que tem sempre de uma cooperativa para outra muda um pouco, mas você, Estela, assim, que já está num sistema, só para você ter ideia, a gente sempre tem
em termos de honorários médicos repassado, em termos de consulta, os honorários para o cooperado, em torno de cerca de 30% a 33% passando para o cooperado. Tem uns que é menos, tem outros que é mais. Campina Grande estava em torno de 33% passando diretamente nessa linha de consulta e honorários médicos, e agora com o hospital, já nesses 3 meses, já passou para quase 38% de recurso direto para o cooperado. Quer dizer, que essa é a linha do cooperativismo médico, é passar os recursos da cooperativa para o próprio médico, né? E é claro, vai ter laboratórios, clínicas credenciadas, alguns hospitais ainda que estão ainda credenciados conosco, mas foi um dos pontos fundamentais e que a gente já está vendo um resultado e o que o cooperado está sentindo esse direcionamento dos recursos da Unimed para o próprio cooperado. Essa participação é muito importante. É. A gente exerce a função da cooperativa, né? Que é garantir campo de trabalho e remuneração justa para o cooperado. Doutor, eu queria voltar nesse assunto, o senhor tocou da rede credenciada, a gente sabe que ela ainda representa uma alta porcentagem para o atendimento dos beneficiários, já que os pacientes precisam dela, mas como manter esse equilíbrio entre valorizar o recurso próprio e fortalecer ainda essa parceria com a rede credenciada, já que ainda se precisa dela? Não foi fácil para a gente mudar essa cultura. Uma cultura que era de hospitais credenciados, na cidade nós temos 4 hospitais, todos 4 credenciados pela Unimed, mas com o hospital da Unimed, com a chegada do hospital da Unimed, nós descredenciamos esses 3, tudo oficializado através da ANS, tal, de comum acordo com a própria ANS, e teve apenas um hospital que a gente manteve um contrato, mas não foi um contrato de credenciamento, mas um contrato de referenciamento. Primeiro, o beneficiário, ele procura, o paciente procura o hospital da Unimed e dependendo do que a gente tiver de vagas ou não, é que a gente encaminha para eles. No começo, está dando aí um pouquinho aí de o que falar, mas graças a Deus já está com todos os contratos assinados, tudo regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e para isso aí, graças a Deus, a coisa está caminhando bem, melhor do que a gente imaginava. Lá também? Na Unimed Fortaleza está melhor? Como é que está? Em relação a esse equilíbrio entre rede própria e rede credenciada, alguns números. Hoje, 50% de todo o nosso atendimento a gente faz dentro de casa, né? Na alta complexidade, internamentos, cirurgias, internamentos clínicos, a alta complexidade é um pouco mais. A gente consegue desviar aí para os nossos recursos em torno de 60% a 70%. Cirurgias como a PME, eixo cardio-neuro, oncologia, como eu falei, que é 90%, nosso laboratório também está chegando a 45%. Então, assim, a gente está chegando no equilíbrio entre rede própria e rede credenciada. Como você falou, Estela, o nosso cliente quer também diversidade de atendimento, tá entendendo? Ele paga esse valor para ter essa garantia. Então, como é que eu vejo que a gente tem que se comportar daqui para frente? Procurando esse equilíbrio entre rede própria e rede credenciada. A Unimed Fortaleza, apesar de crescer muito no recurso próprio, ainda tem lá localmente a maior rede credenciada dentre os concorrentes, tanto seguradoras quanto operadoras. Então, independente disso, a gente manteve um recurso próprio, qualidade, forte e com a rede credenciada para dar essa diversidade para o nosso cliente. O que é que a gente tem que ter na nossa estratégia? Que o cliente ele prefira a nossa unidade. Esse é o grande desafio, por qualidade. Então ele vai procurar o nosso hospital, tá certo? Por qualidade. Mesmo ele tendo lá, quando ele vai contratar o seu plano de saúde, a capacidade de escolher, ter uma ampla escolha. Esse é o grande desafio, mas eu acho que a gente está conseguindo. Dá liberdade de escolha, mas vocês mostram o diferencial e ele volta. E aí eu acho que a gente está conseguindo, né? É, bom Porque caminho, boa estratégia. essa é a estratégia que a gente tem para Uma pergunta para os dois aqui. Quais investimentos vocês acham que mais transformaram a experiência do paciente e do médico cooperado? Tantos investimentos legais, mas alguns que tenham marcado especificamente aí na Unimed Fortaleza, na Unimed Campina Grande? Você diz que do nosso cooperado em relação
aderir a esse projeto? Não, de investimentos, em recursos próprios, mas alguns que vocês destacam que tenha realmente impactado para o médico operado e para o paciente. Eu vou me arriscar aqui, tá certo? O que é que eu acho que é o grande diferencial e vai ser o diferencial daqui para frente, tá certo? A gente apostou muito, Cristela, nos processos de acreditação, porque quando a gente investe em acreditação, a gente está garantindo qualidade do atendimento, que eu tanto frisei, e segurança para si. Você tem uma ideia, hoje, em torno de 20% dos hospitais no Brasil, só 20% são acreditados. Para quem nos assiste, facilitar o termo, que seria acreditação, dos planos. Acreditação dos recursos, tá certo? Dos recursos próprios, significa estabelecer protocolos, linhas de cuidado, de maneira padronizada em nossos recursos, de certa forma que esses protocolos e linhas de cuidado, tá certo? Tragam segurança e qualidade, tá certo? Esse, no geral, né, é o conceito de acreditação Os padrões de hospitalar. qualidade, né, do serviço, Isso, atendimentos. tudo isso é padronizado. Existem, né, as certificadoras que vão acompanhar como é o atendimento e vão ver se aqueles hospitais merecem ou não um selo de acreditação, mas para eu chegar a esse selo, eu tenho que ter toda uma linha de cuidado bem estruturada no nosso hospital. Então, na minha visão, tá certo? O que realmente garantiu essa qualidade de atendimento na Unimed Fortaleza foram os processos de acreditação que a gente começou lá atrás, quando nenhum hospital lá do Ceará pensou em fazer acreditação hospitalar. Então, Verinha, a gente fez a acreditação hospitalar, primeiro do nosso hospital, depois a gente também fez a acreditação, processo do nosso segundo hospital, e agora qual é o diferencial? A gente está fazendo um processo de acreditação de toda a nossa rede própria. Isso é uma inovação que a gente está trazendo. A rede própria da Unimed Fortaleza é a única rede privada das Américas que tem a acreditação internacional canadense pela metodologia Qmento e a certificadora QGA, o QGA, tá certo? Então a gente, desde o ano passado, a gente vem nesse processo de acreditação. Nosso primeiro hospital é Diamond, o segundo hospital é Platinum e toda a rede é Ouro. A nossa função aqui, meu amigo, é deixar todo mundo Diamond aí com o passar do tempo. Esse investimento, sim, trouxe um diferencial para o nosso atendimento, porque ele não só garantiu a qualidade do atendimento, como, repetindo, o que é importante? A gente integrar os nossos recursos. O que é integrar? Que aquele paciente que chegue lá no meu ponto de atendimento, nosso ponto de atendimento, se precisar ser direcionado, ele vai ser direcionado adequadamente para o hospital A, B, C, de acordo com o perfil do hospital. Então, as unidades têm que ter a mesma fala, a mesma língua, para eu conseguir otimização de recursos e qualidade de atendimento. Nessa linha mesmo, né, o que o Marcos está colocando, a gente tem uma linha também, agora estamos começando agora com o hospital, mas seguindo sempre esse exemplo aí do Hospital de Fortaleza, que é um exemplo, nós tivemos lá várias vezes até para começar o nosso serviço, e também do hospital também aqui de João Pessoa. O nosso hospital da Unimed João Pessoa é um hospital que vem sempre nessa linha de estar sempre credenciando, sempre melhorando o seu atendimento, né? E lá em Campina Grande, além dessa parte do hospital, porque do hospital eu acredito que com o tempo nós vamos sempre seguir essa linha tanto de Fortaleza como de João Pessoa e de outros hospitais no Brasil, mas nós temos também a linha também do bom atendimento nos serviços credenciados, mesmo sem ter essa gerência nossa, essa gestão nossa, mas nós fazemos, Estela e Marcos, um encontro das secretárias, que eu já disse a você, já até convidei você para participar de algumas, Estela, que nós fazemos um encontro de secretárias há 26 anos. Todo ano nós fazemos, que é no mês de setembro, que é para comemorar o Dia da Secretária. Para você ter uma ideia, nós fazemos esse encontro, são quase 500 mulheres lá, tem poucos homens, né, de como secretária, mas 500 mulheres, eu brinco lá aqui com os meninos, sempre eu digo, vocês querendo participar desse encontro, vocês já estão convidados, né? Mas sempre com essa linha, a gente aproveita um dia todo com eles, além de estar na área de lazer, mas assim, uma parte de lazer, de show e tal, mas nós começamos a implementar a cultura da Unimed para eles, sempre dizer que o atendimento de um laboratório, atendimento de um hospital credenciado, é a extensão
do nosso atendimento na Unimed. Então isso vem trazendo assim, traz assim, realmente assim um ponto muito positivo no que diz respeito à qualidade do atendimento Uma do extensão da sistema Unimed, cultura, né, do que já é da o dia a cultura dia do ali da Unimed, atendimento, né. né. Clínicas e pronto atendimentos novos, né, esse investimento também em clínicas e pronto atendimento ajudou a desafogar muito ali da região, né. Pode começar porque vocês já estão bem à frente sobre as clínicas, né, do aspecto Vamos lá. autista, né, e a gente também aqui. Vamos lá. Em relação a garantir a qualidade do atendimento e o acesso aos nossos clientes. Lá em Fortaleza tem uma característica que todo hospital tem um pronto atendimento, tem uma emergência que gera um grande volume de internamentos. Qual foi a nossa percepção e estratégia, tá certo? Até para a gente realmente garantir que aquele paciente que vai procurar o atendimento seja bem direcionado e que ele seja direcionado para uma unidade de referência. Então a gente começou dando preferência para as nossas portas de entrada. Então a Unimed Fortaleza, quais são as portas de entrada? E de certa forma, quando eu coloco portas de entrada que estão no meu controle, eu desafogo, garanto acesso e atendimento de qualidade e desafogo a rede credenciada e garanta uma qualidade de atendimento. Então a gente tem 2 pronto atendimentos físicos, tá, em 2 áreas da cidade, uma na região da periferia e uma que fica bem no centro, na região da classe A e B, que realmente a gente tem essa preferência no atendimento. A gente tem também, o nosso pronto atendimento virtual, que isso aí é fantástico. O pronto atendimento virtual fez disrupção da pandemia, né, que até antes da pandemia a gente não tinha, mas com o pronto atendimento, com a pandemia veio, aí veio o pronto Foi na atendimento. pandemia que nasceu? Foi, que nasceu. A maioria das operadoras tiveram isso aí. Pra você ter ideia, Estela, a gente tem no nosso pronto atendimento virtual uma média de 10 a 15 mil atendimentos mês. Imagine se não existisse onde é que esse paciente estava? Estava nas portas dos hospitais, nas emergências, com 92% de resolutividade. O que é a resolutividade? Esse paciente vai no pronto atendimento virtual, a gente mede isso, e ver se esse paciente teve um segundo atendimento em um pronto atendimento físico. Não resolveu o problema, Não resolveu no pronto. mas resolve então, né, com 92%, 92% não procura mais o físico, né, entendeu? isso é importante. Então a gente teve essa estratégia de garantir os acessos, né, com pronto atendimentos que são gerenciados por nós. Eu queria citar aqui que é importante a qualidade do atendimento, que é com as crianças de transtorno de espectro autista, que é um novo boom de atendimento que surgiu na saúde suplementar, e a gente também investiu em pronto atendimentos nossos da Unimed, desculpa, do atendimento não, em unidades, em clínicas de atendimento para crianças com autismo, para tentar diminuir as filas, porque existiam filas, tá certo? E desafogar e direcionar da rede credenciada para a rede própria, entendeu? Isso aí foi muito significativo. Então uma realidade que a gente tinha no passado de ter filas, hoje a gente basicamente tem todas as nossas clientes, as nossas crianças atendidas, tanto na rede própria, rede credenciada, mas sem aquele, excesso e as filas que existiam. Então, assim, a importância do recurso próprio é exatamente você investir e garantir o atendimento do nosso cliente. Então, eu trago esses 2 exemplos aí para realmente dizer assim: vale a pena investir, porque você garante o acesso. Nós tivemos aqui na Paraíba, lá em Campina nós estamos também acabando de há pouco tempo vamos inaugurar uma clínica para o aspecto autista, mas também por essa questão de qualidade. Temos alguns credenciamentos de clínicas boas, tal, mas a gente quer oferecer mais e melhor. E tomando o exemplo, tanto eu digo novamente aqui de Fortaleza, como aqui de João Pessoa. O nosso colega Walter não está aqui, mas aqui em João Pessoa também nós tivemos assim um investimento, eu digo isso porque eu venho acompanhando essa gestão de Walter através tanto da federação e por ser também cooperada aqui da Unimed de João Pessoa, a gente vem numa parceria de administração de gestão junto com João Pessoa e Campina Grande e tem caminhado e dado bons resultados. Então aqui em Campina Grande, realmente igual implantou foram 3 clínicas também do aspecto autista, clínicas muito boas, uma recém-inaugurada, mas 2 já em pleno funcionamento e com resultados financeiros consideráveis, né. E também 2 prontos atendimentos
também eles para retirar aquele atendimento de emergência ou do PA adulto ou infantil de dentro do hospital da Unimed. Então, fizemos mais 2 postos de atendimento e um hospital só para atendimento de pediatria. Isso desafogou o hospital central, que é o hospital maior. E vem nessa linha de descentralizar esses atendimentos. Tudo com qualidade, com resultados, né? Resultados, qualidade para o cliente, mas resultado para a cooperativa. Isso tem se mostrado aqui em João Pessoa, Campina, que está iniciando agora com essa nova clínica, os resultados financeiros para a cooperativa também, além da qualidade e da prestação de serviço para o beneficiário. Direcionar melhor e dar um atendimento mais Quando a específico. gente constrói um pronto atendimento fora do hospital, o perfil é totalmente diferente, porque a conversão, que seria a conversão, é aquele paciente que é atendido no pronto atendimento e necessita de um internamento. Então, quando esse paciente vai ser atendido numa emergência do hospital, a conversão em média, eu estou falando aqui da nossa rede, gira em torno de 6% e 7%. Então, 6% a 7% dos pacientes vão ser internados por uma série de fatores. Aquele paciente que é atendido num pronto atendimento fora do hospital, aí também vou utilizar o nosso exemplo, a nossa experiência, gira em torno de 1,5%, tá entendendo? Então, realmente, você consegue direcionar e qualificar o regime de internamento. Realmente vai ser internado quem realmente precisa daquele atendimento. Isso garante qualidade e otimiza custo. E desocupa leito Desocupa desnecessariamente, né, doutor? exatamente. Porque aí você consegue girar mais o hospital. Sim, exato. Para quem Exato. realmente Para precisa, quem numa realmente emergência, uma precisa. cirurgia, enfim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito trabalho, mais alguma coisa você ia adicionar? Não, só vou agradecer aí, É muito muito trabalho proveitoso aí o bacana, né? nosso Mas eu queria, bate-papo, a nossa para a gente conversa. finalizar, já muito trabalho bacana sendo feito, muitos investimentos, melhorias, mas quais as ambições para um futuro próximo, curto prazo, médio prazo, enfim, o que você já tem aí trabalhando? Fortaleza tem ido aí à frente já com esses empreendimentos, com essa verticalização, como eu falei anteriormente, tanto Fortaleza como João Pessoa já vem há mais tempo, mas Campina tem outros desafios. Essa inauguração dessa clínica de autista que a gente já está pensando para esse próximo ano, também uma clínica, como ele falou aqui, o presidente Marcos, ele falou umas 2 vezes, chamou a atenção dos custos com a oncologia. Nós estamos também pensando num centro oncológico lá em Campina Grande próprio. Não é agora, mas próximo ano, tal, já é um novo desafio Já está, a para essa semente área. já está Então, sendo tem essas plantada. 2 coisas aí que a gente já está despontando aí, Fortaleza está lá, já fez, mas nós vamos seguir em frente aí e o caminho de vocês lá. Eu costumo dizer, Estela, que é o desafio da hora, né? A saúde suplementar é tão, né, disruptiva e volúvel que é o desafio da hora. O que é que a gente pretende assim? A gente entregou muito nos últimos anos, né? Muitas unidades, e a gente tem que amadurecer a operação. Essa é a realidade. Eu acho que a gente chegou no nível bom de verticalização. Não vejo a gente também. A gente tem que deixar essa desculpa, nosso cliente ter essa opção. Liberdade de escolha. Mas a gente queria cada vez mais, e aí a gente está apostando fortemente como já citei, integração dos nossos recursos. Então a gente pretende aí, no curto, médio prazo, abrir novos pronto atendimentos em outras unidades, áreas da cidade, tá certo? Para a gente conseguir referenciar esse sistema. Hoje a Unimed Fortaleza atende aí com a rede, os nossos clientes e o intercâmbio em torno de 520 mil clientes. Então é uma cidade de médio porte no Brasil e que a gente tem uma rede toda para oferecer. Então a gente tem que integrar com tecnologia. Isso aí a gente também já começou com o Registro Eletrônico de Saúde, em parceria com a Unimed do Brasil, né? Um projeto aí das Unimedes de grande porte. A gente foi pioneiro no Registro Eletrônico de Saúde, que a gente vai poder integrar integrar processos e linhas de cuidado. Essa é o nosso grande desafio daqui para frente. A gente conseguir realmente interoperar
todos os nossos recursos. E aí a gente vai conseguir qualidade e redução de custo. Certeza, é isso aí. Muito bem, doutor Marcos e Francisco, um prazer receber vocês aqui. A gente espera que essas experiências de vocês inspirem novas Unimedes e sistema também trabalhar em prol do investimento, né? Do investimento em recursos próprios, que só traz benefício e qualidade de atendimento. Para complementar, em João Pessoa, um grande investimento, inclusive quando nós acabamos de chegar aqui, estávamos participando de uma reunião sobre a implantação robótica dentro do hospital da Unimed de João Pessoa. E aí a gente está seguindo junto à Unimed João Pessoa e já está um projeto bem avançado. Se Deus quiser, nós vamos ter aí no próximo ano essa implantação robótica no hospital da Unimed de João Pessoa. Que inclusive o nosso primeiro episódio foi sobre cirurgia robótica, então quem não assistiu ainda está no YouTube da Unimed do Brasil. Muito bom, um projeto que o sistema Unimed vem fortemente avançando aí com a cirurgia robótica. Isso. Então, obrigada mais Não, uma vez. obrigado você, Estela. Obrigada, Estela, obrigada obrigado. a quem Obrigado, nos Marcos. acompanhou. E fiquem ligados nos próximos episódios do Dose que Conecta.